Fala estrategista, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estratégia Média. Eu sou o João Paulo Teles, sou médico e doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. Estou acompanhado do meu amigo Lucas da Andrea, também neurologista pela USP e médico preceptor do Sírio-Libanês. Lucas, mais um, vamos que vamos? Vamos para mais um? Vamos lá, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui de distúrbios do movimento, tá bom? Um tema, uma grande área da neurologia, né? Um conjunto de temas muito interessantes, bem complexos. Já sendo bem franco com vocês, são temas bastante visuais. É difícil falar de distúrbios do movimento sem mostrar vídeos. A gente vai descrever tudo aqui com o máximo de detalhe, mas realmente a visualização, o exame físico é a base do conjunto dos distúrbios do movimento, né? É basicamente reconhecer padrão. E para reconhecer padrão tem que ver. Tem que ver, exatamente. Mas o bom é que a sua prova de residência não te traz vídeo. Então, os padrões que a gente vai reconhecer aqui para a prova de residência são muito de critérios, são muito de coisas-chave sobre as principais doenças, que aí realmente, do ponto de vista de prova, você vai conseguir acertar, mesmo às vezes não tendo exatamente o refinamento de observar o distúrbio do movimento e diagnosticar, né? A gente vai falar da fenomenologia, porque ela é importante para caracterizar as doenças, mas o que cai sobre isso é basicamente, já adiantando, é doença de Parkinson. Isso. E a gente consegue matar as questões aí com tranquilidade, com o conteúdo que a gente vai passar aqui, beleza? Sucintamente, pessoal, os distúrbios do movimento são doenças que são geradas, na maioria das vezes, por disfunção dos gânglios da base, né? Os gânglios da base são um conjunto de estruturas que ficam na base do cérebro e que servem como, você pode interpretá-los como um selecionador de comportamentos, né? A todo momento você tem diversas ações que você pode realizar, né? Do ponto de vista de braço, perna, vocal, movimentos cefálicos, movimentos oculares, até do ponto de vista psicológico, né, neurocognitivo, e que você vai selecionar quais são as ações mais adequadas, né? Nem sempre tudo que você pensa fazer é o mais adequado a fazer. E os gânglios da base podem ser entendidos como um filtro selecionador de comportamentos oculares, motores apendiculares, né, axiais, e enfim, degenerações ou alterações nesses gânglios da base vão gerar os chamados distúrbios do movimento, tá? Vamos lembrar de algumas estruturas principais aqui. Tem um papel essencial o caudado e o putamen, que do ponto de vista funcional podem ser entendidos como um núcleo só, que é o estriado, é a porta de entrada aí nos núcleos da base. O globo pálido, né, interno e externo. A substância negra, que é uma substância que fica no mesencéfalo, mas que é basicamente interligada aí com toda essa circuitaria dos núcleos da base. E você tem o tálamo também, que é um grande relé do cérebro para as estruturas subcorticais, que vai ajudar a fechar esse circuito todo aí, tá? Você tem um papel central, essencial da dopamina em toda a regulação dessa circuitaria. A gente fala isso porque a dopamina ou medicações que interferem na fisiologia da dopamina são a base do tratamento de muitos dos distúrbios do movimento, tá? Então é importante entender isso. Em certas vias, a dopamina tem tanto um papel facilitador do movimento, né? Ou seja, a dopamina facilita com que você faça movimentos, mas em outras vias, com outros tipos de receptor, a dopamina tem um papel inibitório no movimento. Então, ela é central em todos os aspectos, para inibir o que é desnecessário e para facilitar o que é necessário. E desregulações da dopamina, então, estão no cerne aí da maioria dos distúrbios do movimento, certo? Vamos falar um pouco de fenomenologia. Não dá para falar de distúrbio do movimento sem falar do fenômeno, né? Porque eles são basicamente caracterizados pela observação do fenômeno. Exato. Quais são os principais aí? Bom, vamos lá. Eu acho que talvez seja a parte mais importante aqui para vocês, principalmente na questão de enunciado. Perfeito. Quando ele for te falar de uma questão de distúrbio de movimento, ele vai ser bastante descritivo no fenômeno do distúrbio de movimento. Então vamos lá. Primeiro deles, tremor. O que é um tremor? Tremor é uma oscilação rítmica de musculatura agonista e antagonista. Ou seja, para eu fazer um tremor, eu faço ele no mesmo eixo, porque é uma musculatura agonista e antagonista. Então, ou ele é em pronossupinação, ou ele é em flexo-extensão, ou ele é em lateralização da mão ou da cabeça. Então ele sempre segue o mesmo eixo, tá? Pensa que é um músculo que deveria estar relaxando e o outro que deveria estar contraindo, e eles ficam brincando de gangorra.
tá? Perfeito. E eles são descritos em termos de amplitude, frequência, situação, ou seja, um tremor de repouso, um tremor de postural, um tremor cinético do movimento, tremor de intenção e com base na sua localização também. Ele é sinalizado, se é só nos membros superiores inferiores, cefálico, mento, etc. E ele vai também descrever se além do tremor tem outras coisas associadas, tá? Então, só já dando um highlight aqui para você já entrar na sua mente que o tremor do Parkinson é um tremor em pronossupinação de repouso, beleza? Perfeito. Segundo fenômeno aqui que eu vou descrever para vocês é a distonia. Então, distonia, lembra, o tremor era antagonista e agonista brincando de gangorra. Na distonia, eles estão brincando de cabo de guerra. Uhum. Então, os dois contraem ao mesmo tempo. Então, é uma contração simultânea de agonista e antagonista. E aí eu produzo, com base nessa contração, uma postura patológica, né? Então, o paciente ele faz um desvio cefálico, por exemplo. Ele gera sempre esse desvio cefálico com base nessa distonia. E ela pode ser básica ou fixa, tá bom? Então, distonia, contração simultânea de agonista e antagonista. Bom, o terceiro fenômeno aqui, eu gosto de falar ele junto com outros dois, tá? É a coreia. E depois eu vou falar de balismo e atetose. Vamos lá, coreia. Coreia é uma coreografia, pessoal. Esse é dança, né? Então, coreia é um movimento involuntário, abrupto e errático e aleatório. Não estereotipado, Uhum. migratório. E pode passar subitamente de uma parte para outra do corpo. Então ele é imprevisível, sem propósito. Então o paciente fica fazendo movimentos como se fosse uma dança. Aí ele não consegue controlar. São movimentos bem erráticos. Agora fazendo um paralelo aqui, o balismo, né? O balismo ele é basicamente uma coreia brusca. Uhum. É um movimento muito brusco, proximal, que ele faz um arremessar do braço, um movimento balístico ou um arremessar da perna. Então, o balismo ele é uma coreia brusca. Tentem gravar assim. Bem proximal, bem previsível. E a atetose é uma coreia sutil, eu gosto de chamar. É um movimento bem distal dos membros, principalmente dos dedos. Faz um movimento quase que vermiforme. Isso seria uma atetose. Então, ele é sinuoso, contínuo. Então, eu acho que esses três juntos são legais de serem explicados, porque eles são quase que um espectro, né? Então, às vezes você nem consegue discernir, aí você chama de coreotetose, Uhum. ou balismo e coreia junto, sabe? Então, Uhum. Perfeito. bom, outro fenômeno seria a mioclonia. A gente já falou disso na aula de epilepsia, Uhum. mas vale reforçar. Mioclonia são movimentos musculares de contração curta e rápida. Então, é o choquinho. O paciente refere um choquinho. Ele é arrítmico e ele é imprevisível, tá? Então, ele contrai e relaxa tão rápido um quanto o outro. Então, contrai rápido, relaxa rápido. Contrai rápido, relaxa rápido. Choquinho, mioclonia. Os movimentos mais rápidos do distúrbio de movimento, tá? Outro fenômeno é o tique. Tique é, de novo, um movimento involuntário. Então, aqui a gente está falando só de movimento involuntário, tá, pessoal? Distúrbio de circuitaria de núcleos da base. Então, tiques são movimentos involuntários que podem ser, em alguns casos, parcialmente suprimíveis. Ou seja, você chega para o paciente e fala: segure o seu tique, não deixe ele acontecer. E aí o paciente ele consegue por um tempo. Tá? Então, pela vontade dele, ele consegue suprimir. Mas depois, a urgência é tão grande em fazer o movimento que o paciente descarrega uma salva de tiques. Então, ele compensa o que ele segurou. Tá? Então, movimentos involuntários, parcialmente suprimíveis, tem uma urgência premonitória, uma angústia em fazer o movimento. E é estereotipado, é sempre igual. Tá? Diferente do que a gente falou da coreia, do balismo, o tique ele é sempre igual. Tá? E ele não tem um propósito. O que a gente faz tem um propósito. Mas se a gente quiser ser bem preciosista, às vezes o propósito é aliviar essa angústia. Tá? E o último aqui que valeria a pena vocês saberem é a bradicinesia. A bradicinesia é uma diminuição progressiva da velocidade e da amplitude de movimento
que somada a um tremor pode ser visto na síndrome parkinsoniana, que a gente vai falar mais pra frente. Exatamente. Então, recapitulando, pessoal, um tremor é uma contração rítmica e alternada de agonistas e antagonistas. É como se fosse uma gangorra. Uma distonia é uma contração simultânea, que pode ser dolorosa, de agonista e antagonista, um cabo de guerra. Ele pode ser fixo ou pode ser intermitente. Coreia é um movimento como uma dança, um movimento fluido, imprevisível, inespecífico, não tem um ritmo, não tem ele migra de uma parte para o outro, não tem propósito. O balismo é um movimento parecido, só que de característica mais proximal e mais brusco, como se fosse um arremesso, como se fosse um chute. A mioclonia é um movimento muito, muito rápido de um músculo único ou de um grupo muscular, né? É o movimento mais rápido que a gente tem, o transtorno, né? A fenomenologia mais rápida, em geral menos de 200 milissegundos. Então é como se fosse um choquinho, totalmente imprevisível, também não é rítmica e acontece aí em um músculo ou em um grupo de músculos. A atetose é como se fosse um movimento de dedilhar, né? Como se fosse uma leve coreia, em geral mais distal, né? Dos dedos. Os tiques são movimentos estereotipados, também muitas vezes associados a uma urgência premonitória, uma vontade que se alivia quando se realiza aquele movimento, por exemplo, de piscar, de dar um clique com a língua, ou enfim, movimentos podem ser mais ou menos complexos, mas são estereotipados e tem muita associação com a angústia premonitória. E a bradicinesia é um último conceito que a gente é muito importante, por isso que a gente está conceituando já aqui no começo, que é a diminuição progressiva da velocidade e amplitude do movimento. Então você pede o paciente fechar e abrir a mão bem rápido, ele começa grande e rápido, e ele vai ficando progressivamente lento e devagar, tá bom? E isso é muito importante para os distúrbios do movimento como um todo. Porque aí a gente entra nas doenças em si, né, nas síndromes, que a gente começa a caracterizar em dois grandes grupos, né? A gente tem as síndromes hipercinéticas e as síndromes hipocinéticas, né? Ou seja, você vai, primeiro de tudo, classificar as doenças em se o seu distúrbio do movimento está gerando menos movimento do que seria o adequado ou se ele está gerando mais movimento do que seria adequado. E vamos começar com o carro-chefe, sem dúvida, a síndrome hipocinética clássica, que é a síndrome parkinsoniana, tá? Então, vamos com bem calma, a gente vai primeiro falar da síndrome parkinsoniana e depois da doença de Parkinson, que são coisas diferentes, tá? O que é a síndrome parkinsoniana? A síndrome parkinsoniana é caracterizada obrigatoriamente por bradicinesia, tá? Então, todo o paciente que é caracterizado como parkinsoniano, ele tem bradicinesia, ele tem uma diminuição da velocidade e amplitude do movimento de forma progressiva. E isso pode estar associado a um de três componentes: rigidez, tremor de repouso ou instabilidade postural, certo? Então, quando você tem a bradicinesia mais um desses três, você tem uma síndrome parkinsoniana. Falando desses três outros componentes, né? Porque a bradicinesia a gente já falou. Vamos falar da rigidez para diferenciar aqui um conceito importante. A gente fala muito de hipertonia para falar de espasticidade, né? No contexto, por exemplo, depois de um AVC. O paciente fica com um tônus aumentado de alguns grupos musculares. Aqui a gente está falando de rigidez, que é um outro tipo de hipertonia, mas que não tem a mesma fisiopatologia da espasticidade. Qual é a diferença? A espasticidade é uma rigidez que depende da velocidade que você está impondo no movimento. Então, você tenta abrir o cotovelo da pessoa, né? Ele está com o cotovelo fletido, você tenta estender, e na espasticidade, se você fizer isso mais rápido, ele tem mais hipertonia, né? E se você fizer isso num paciente com rigidez, você percebe uma hipertonia contínua, no máximo com alguns momentos breves de alternância dessa hipertonia com um leve relaxamento que gera o chamado sinal da roda denteada, né? Então imagina você abrindo a sua... um paciente que está com o cotovelo fletido, você está abrindo como se fosse uma catraca. Trac, 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 trac. Esse é o sinal da roda denteada, típico aí de rigidez, tá? Então cuidado para não confundir com espasticidade. E aí, falando do tremor, o tremor da síndrome parkinsoniana, especificamente da doença de Parkinson, é caracteristicamente, como você já tinha comentado, um tremor em pronossupinação, né, de média amplitude e média frequência, que acontece mais no repouso e reemerge na postura. A gente vai falar de tudo isso quando a gente falar da doença de Parkinson propriamente dita, tá? Essa é a síndrome, e como toda síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas que pode ter mais de uma etiologia, né? Então,
as etiologias da síndrome parkinsoniana pode ser a doença de Parkinson, né? Idiopática, primária. Você tem síndromes parkinsonianas, né? Ou seja, esses sinais e sintomas associados ao uso de medicamentos, né? Ou secundária a alguma outra condição, secundária um AVC, secundária a alguma outra condição. Você tem parkinsonismos atípicos, que é um grupo específico de doenças que a gente vai comentar brevemente. E por fim, você tem parkinsonismos genéticos, que são várias alterações genéticas, a maioria super rara e que causam condições bem específicas que a gente não vai comentar, porque isso não cai em prova, tá? Mas só para ter uma ideia geral do todo. E aí vamos começar a falar dele, né? O carro-chefe, que é a doença de Parkinson. Como que a gente entende hoje por que acontece a doença de Parkinson? Bom, a principal teoria, né, patológica da doença de Parkinson é uma neurodegeneração que acontece por agregados eosinofílicos de alfa-sinucleína, que são os famigerados corpos de Levy. Veja, está falando de doença de Parkinson, não de doença de corpos de Levy. São duas doenças de deposição de alfa-sinucleína. E nas duas vai ter corpos de Levy. A gente vai explicar a diferença mais para frente. Mas na doença de Parkinson, então, eu tenho esses agregados de alfa-sinucleína, são os chamados corpos de Levy, e eu tenho uma degeneração que costuma vir de baixo para cima na doença de Parkinson. De baixo para cima por quê? Eu quero dizer que começa pegando o vago, o nervo vago, começa pegando o bulbo olfatório, então o paciente começa com constipação, alteração de olfato, com uma hiposmia, e aí ele vai subindo devagarzinho, chega no tronco e começa a dar o transtorno comportamental do sono REM, que é a fisiopatologia principal, que a gente comentou na aula de sono, é uma desregulação na atonia do sono REM, e a gente sabe que na doença de Parkinson isso ocorre por deposição de alfa-sinucleína, tá? Então, esses pacientes vão de baixo para cima com constipação, hiposmia, transtorno comportamental, e aí no futuro eles tendem a abrir um quadro motor do Parkinson, que seria qual? Ele tem a bradicinesia, que o João já falou, que é um critério obrigatório, mais um de dois, ou tremor de repouso ou rigidez, tá? Então, doença de Parkinson, bradicinesia mais um de dois, ou tremor de repouso ou rigidez. Mas qual é a diferença para o que eu falei lá da síndrome parkinsoniana, que na verdade incluía um terceiro elemento, né? Nessa segunda parte, além da bradicinesia, você poderia ter tremor de repouso, a rigidez ou a instabilidade postural. O que aqui não entra em instabilidade postural? Perfeito. Então, antigamente achava que instabilidade postural era um critério diagnóstico de doença de Parkinson também. E aí foram observando com estudo da neurogenética, com estudo de patologia, que a instabilidade postural na doença de Parkinson, ela é tardia. E em parkinsonismos, principalmente nos atípicos, principalmente na paralisia supranuclear progressiva, isso é precoce. Então, para não confundir, né, para não tratar uma doença de forma equivocada, para a doença de Parkinson, a instabilidade postural não entra como critério diagnóstico e, pelo contrário, ela é um red flag da doença. Então é para você pensar em outra doença quando tiver isso de forma muito precoce. Perfeito. Então, a gente entendeu que a doença de Parkinson tem uma fase inicial em que o paciente, que pode anteceder em vários anos, tá, pessoal? Os sintomas motores, que o paciente vai começar com constipação, hiposmia, tem o transtorno comportamental do sono REM, pode ter depressão também. Ele abre com sintomas motores, né, que são o quê? O que é que ele queixa? A gente associa muito ao tremor, mas nem todo mundo tem uma forma tremulante da doença de Parkinson, né? Mas vamos lá, o tremor, então ele vai falar, doutor, eu tô com um tremor, né, a minha mão tá tremendo, e aí como que você vai caracterizar? Do jeito que a gente falou lá na fenomenologia. O que é que treme? Principalmente o segmento, né, dos membros superiores, principalmente a região do punho, braço, antebraço. Como é o tremor típico? Pronossupinação, né, do antebraço. Qual é a frequência desse tremor? Ela é média, não é nem muito rápido, nem muito lento. E a amplitude é média também. Então, é um tremor classicamente descrito como em rolar de pílulas ou contar de moedas, né, que é o paciente parece que está fazendo esse movimento. Isso é principalmente no repouso
Mas quando o paciente assume uma postura, por exemplo, você pedir para ele estender os braços esticados na frente dele, depois de algum tempinho esse tremor reemerge, tá? Isso é uma característica também do tremor do Parkinson. Diferente, por exemplo, do tremor essencial, que o tremor é exacerbado pela ação. Então, quando o paciente vai realizar alguma coisa, né? Escrever, pegar um copo e tudo isso piora. No Parkinson, melhora. O paciente vai pegar alguma coisa e tudo, isso melhora, tá? Então, tem essa fase motora. Além do tremor, como eu falei, o que é obrigatório? A bradicinesia, né? Então, o paciente está lento. Quais são queixas comuns? Minha letra está mudando, minha letra está ficando menor. Estou mais lento para fazer as coisas. Estou travando em alguns momentos, né? Então, caracterizado pela rigidez, né? Uma característica muito importante da doença de Parkinson. Então, estou travado, estou com dificuldade de realizar os movimentos que eu realizava antes. Tô com dificuldade de abotoar uma camisa, de fazer uma coisa mais delicada. Estou lento. Então, essas são todas queixas relacionadas à doença de Parkinson. E aí, numa fase mais tardia, com o avançar, né? Uma doença neurodegenerativa. Então, ela vai avançando com o tempo. Começam a surgir manifestações não motoras tardias, como disfunção autonômica, hipotensão ortostática, disfunção erétil, problemas cognitivos. E aí a gente vai conceituar aqui um corte absolutamente arbitrário, como você mesmo já começou a comentar, né? Que é a questão da diferença entre a doença de Parkinson e a demência com corpos de Levy. Do ponto de vista anatomopatológico, elas são muito, muito semelhantes. Mas são espectros, na verdade, né, da mesma condição, do ponto de vista fisiopatológico, mas a gente chama de doença, demência com corpúsculos de Levy, quando a demência acontece até 1 ano após o início dos sintomas motores. Então, a demência pode preceder ou pode vir junto ou até 1 ano depois do início dos sintomas motores, e isso a gente chama de demência com corpúsculos de Levy. A doença de Parkinson aí pode ter um comprometimento cognitivo, em geral vai ter numa fase mais avançada da doença, mas esse comprometimento vai começar no mínimo 1 ano depois dos sintomas motores. Totalmente arbitrário, né? E assim, não muda tanto o tratamento, a gente sabe que tem características de um e de outro, né? As doenças são espectros de apresentação da mesma coisa, mas é um corte bem arbitrário aí, beleza? E você, ok, eu acho que é Parkinson, como que eu posso fechar, né, pela Sociedade de Distúrbios do Movimento? Você tem uma síndrome parkinsoniana, caracterizada por bradicinesia obrigatoriamente, mais tremor ou rigidez. Lembrar que a instabilidade postural, né, até 3, 5 anos do início do quadro, ela é muito rara, então deve ser um sinal de alerta. Então, bradicinesia mais tremor ou rigidez. A partir daí, descartei alguma coisa grosseira, estrutural que possa estar causando isso, eu vou para os critérios de suporte. Então, esses são os critérios essenciais, vou para o critério de suporte. O que é que suporta o diagnóstico de Parkinson? 1. Uma resposta terapêutica dramática à levodopa. A gente vai chegar lá no tratamento, mas o tratamento é essencialmente levodopa, né? Que é agonista, a dopamina, basicamente, né? Um jeito de você dar dopamina para o paciente. E os pacientes com doença de Parkinson respondem muito bem à levodopa, especialmente no início. Então, esse é um critério de suporte. Deu levodopa, não funcionou bem, né? Chegou numa dose boa, não funcionou bem, começa a olhar de lado, assim, começa a suspeitar, não é comum na doença de Parkinson, tá? O comum é responder muito bem. Além de responder muito bem, você tem flutuações motoras com a levodopa. A gente também vai falar dessas características. A levodopa está muito associada a alguns fenômenos, tanto quando está no pico dela, quando está na falta dela, você tem alguns fenômenos específicos, que quando acontece, você fala, putz, isso é bem característico de doença de Parkinson. A gente vai chegar lá, né? O tremor de repouso é um critério de suporte, e aí é interessante, porque o tremor de repouso está lá na síndrome parkinsoniana, mas ele, pessoal, esse tremor de repouso, em pronossupinação, média amplitude, média frequência, é muito característico de doença de Parkinson, tá? Então, ele é um critério de suporte da doença, além de estar, né, pode estar caracterizando a síndrome parkinsoniana. A hiposmia, né, a perda olfativa, hipoanosmia, também é um critério de suporte. Como você falou, o único exame complementar aí que entra é o exame de medicina nuclear, o MIBG, que vai marcar uma desnervação simpática do coração, que é uma coisa que acontece muito em pacientes com doença de Parkinson. Tem a síndrome parkinsoniana e 2 ou mais critérios de suporte, você fecha a doença de Parkinson. Só que além disso, você precisa ver sinais de alerta, que é o que você falou, né? Os red flags, né? Então, algumas coisas podem acontecer na doença de Parkinson, mas são incomuns, e por isso elas são consideradas sinais de alerta. Quais são elas?
Primeiro de tudo, restrição à cadeira de rodas, né? O paciente que fica restrito à cadeira de rodas com menos de 5 anos do início da doença. Isso é incomum. Disfagia, disfonia, disartria, principalmente grave, também nos primeiros anos de doença, isso é incomum. Deve ser encarado como um sinal de alerta, tá? A ausência de progressão motora com menos 5 anos também, com 5 anos, né, de apresentação da doença, também é um sinal de alerta, porque é uma doença neurodegenerativa. A gente trata, melhora os sintomas, né, principalmente no começo, mas ela vai, até hoje, pelo menos, inexoravelmente progredir. E aí, se ela não progride nada, o cara tá estável há 10 anos, 15 anos, isso é um sinal de alerta, tá? Pode talvez ser outra coisa. Sintomas autonômicos muito precoces. Então, a gente falou da ordem das coisas, mais ou menos, né? Aqueles 4 eventos que marcam o começo, geralmente antes da fase motora, né? Constipação, depressão, transtorno comportamental do sono REM e hiposmia. Depois a fase motora e depois, numa fase avançada, né? 10, 15 anos de doença, sintomas autonômicos e disfunção erétil, hipotensão ortostática e outras coisas. Quando acontece muito precoce, também deve levantar uma pulga aí atrás da sua orelha. A ausência de sintomas não motores após 5 anos, que é o que eu falei. Então, ser muito precoce é um problema, também, cara, se você não tem momento nenhum, cara, tá 20 anos de doença e ele só tem bradicinesia, rigidez, um tremor, também não é comum, tá? As quedas nos primeiros 3 anos, quedas frequentes, isso é incomum, absolutamente incomum. E o parkinsonismo ser simétrico. Isso é importante, né? O parkinsonismo da doença de Parkinson, ele é caracteristicamente assimétrico. Então, o tremor, por exemplo, se o paciente tem tremor, ele é muito frequentemente pior de um lado do que do outro. E o próprio paciente vai te dizer isso. Fala assim, é muito pior na mão esquerda do que na mão direita. E isso é o comum do Parkinson. Se você tem um parkinsonismo totalmente simétrico, isso vai te alertar que pode ser alguma outra coisa que não doença de Parkinson. Mas todas essas condições que eu falei são sinais de alerta, mas eles não são excludentes. Então, o paciente com Parkinson pode eventualmente apresentar algum deles. Aí, o que é que você precisa fazer? Você precisa contrabalançar isso com um critério de suporte a mais, né? Então, você pode ter sinal de alarme? Pode. Eventualmente, o paciente pode ter algum desses aqui, por exemplo, ser simétrico, o tremor. Mas aí, para fechar o diagnóstico de Parkinson, você precisa contrapor isso a um critério de suporte a mais, né? Perfeito. E aí faltou uma última parte, que são os critérios de exclusão. O que é que você não pode ter se você tivesse paciente? Isso não é Parkinson. Então vamos lá. Para excluir doença de Parkinson, né, e ir para um polo de outros parkinsonismos, você não pode ter anormalidade cerebelar de jeito nenhum, tá? Porque isso fala a favor de atrofia de múltiplos sistemas, tá? Do tipo C. Paralisia do olhar vertical, você não pode ter, tá? Lembrar que isso é uma alteração mesencefálica, de degeneração mesencefálica, que sugere muito PSP, paralisia supranuclear progressiva, o próprio nome da doença, né? Então, anormalidade cerebelar, paralisia do olhar vertical, demência frontotemporal é um critério de exclusão. Sintomas de Parkinson exclusivos dos membros inferiores. Isso é extremamente incomum no Parkinson e é excludente do Parkinson e chama muita atenção para parkinsonismos do tipo vascular. A ausência de resposta à levodopa, ou seja, né, você já tem um critério de suporte e é resposta à levodopa e não responder nada, aí já exclui a doença, tá? Perda sensorial cortical, ou seja, você tem uma degeneração dos modelos de sensibilidade cortical, que seriam discriminação de 2 pontos, reconhecimento de letra desenhada na mão, né, que seria a grafestesia, reconhecimento de objetos de olho fechado só pelo tato, que seria a estereognosia. Se você tem uma perda nessa modalidade de sensibilidade, isso chama muito atenção para um parkinsonismo atípico, seria mais a degeneração córtico-basal, atrofia cortical posterior, dariam mais esse tipo de sintomatologia. E você faz uma neuroimagem funcional e a neuroimagem funcional é normal. Isso aí também exclui doença de Parkinson. Então, gravem bem, critérios de suporte são essencialmente clínicos, sinais de alerta essencialmente clínicos e os critérios de exclusão essencialmente clínicos. Então, é uma doença essencialmente clínica. Perfeito. Vinhetinha típica para a questão, para você pensar em doença de Parkinson. Uma pessoa idosa, né? 50, 55, 60 anos.
que começa com bradicinesia, lentificação, rigidez, tá se sentindo mais duro, né? Não tem mais, não consegue fazer mais movimentos, fala que a letra tá mudando, começa com um tremor de repouso, ele é mais assimétrico, né? Mais de um lado do que do outro, e aí vem para você preocupado, você nota que tem bradicinesia de fato no exame físico, a rigidez plástica, né? Propriamente dita, e o tremor de repouso, como o paciente contou. Você introduz a levodopa e ele responde super bem, né? Consegue melhorar bastante, principalmente no início da doença aí, tá? E aí vamos entrar no próximo tópico, que é o tratamento, propriamente dito, né? Carro-chefe, como a gente já falou aqui algumas vezes, não dá pra falar de Parkinson sem falar de levodopa, né? A levodopa é o carro-chefe do tratamento da doença de Parkinson, e ela pelo menos no Brasil, no mundo todo, né? Mas no Brasil ainda mais, o tratamento com levodopa, eu acho que tem uma grande similaridade da insulinoterapia. É isso mesmo. Porque você tem várias formas de levodopa, né? O paciente precisa de levodopa o tempo inteiro em maior ou menor grau. Mas assim como a insulina, quando você come, você precisa de mais, às vezes você precisa de mais levodopa em alguns momentos, né? E menos em outros, para facilitar alguns movimentos. Se você tiver de mais é ruim, se você tiver de menos é ruim também. Então a levodopa vem em várias apresentações para você, do mesmo jeito que você faz a insulinoterapia, né? Que você faz a prandial, NPH, longa duração, você também tem essa nuance com a levodopa, né? Então tem a levodopa padrão, você tem levodopas de liberação prolongada, você tem levodopas de liberação rápida e levodopas de baixa dose, né? Para você ir titulando conforme o paciente precisa. Quais são pontos chaves aqui? É durante o momento que o paciente precisa, né? De fazer os movimentos. Então, é bem comum um paciente com Parkinson que toma levodopa 3 vezes ao dia, internar e virar de 8 em 8. Não é de 8 em 8, é uma de manhã, uma no almoço, uma no fim da tarde. Não adianta ele estar com pico de levodopa e tá dormindo, né? Então é distribuído aí ao longo do momento dos movimentos, né? Você faz isso brincando com essas doses, então às vezes diminuindo a dose, aumentando a frequência, às vezes aumentando a dose, às vezes espaçando menos as doses, né? Você vai, um tratamento clínico, assim como a insulina, acho que a única diferença é que você não fica medindo o déficit. O paciente vai te contando, tô muito rígido nesse horário, tô ficando bem esse horário, tá? Funcionou para mim, e você pode dar de noite, por exemplo, de liberação prolongada, para o paciente ficar razoavelmente bem durante a noite, né? Não ficar muito rígido, não ter muita dor. E, por exemplo, de manhã uma de liberação rápida para ele acordar e já conseguir começar os movimentos dele. E só no destacando isso que você falou da levodopa, né? Que você falou bem aí que tô rígido, tô com dor. A levodopa, apesar de melhorar o tremor, ela melhora mesmo a rigidez. Perfeito. O tremor pode não melhorar muito, mas a rigidez é para melhorar bastante. Exato. E a rigidez, na maioria dos pacientes, é o que mais incomoda de fato o paciente, né? O que mais muda a qualidade de vida é você deixar o paciente menos rígido. O tremor em si pode melhorar um pouco, mas às vezes não melhora tanto. Perfeito. E a levodopa, aí uma coisa muito importante do tratamento também é que ela tem efeitos colaterais, que fazem inclusive parte do critério diagnóstico que a gente viu lá, né? Então, existem muitas discinesias associadas à levodopa. Então, tanto no pico da dose, quanto quando o paciente está com a levodopa muito baixa, né? No final da dose, próximo da seguinte, ele pode ter discinesias, né? Então, movimentos, uma dificuldade de ficar parado, alguns movimentos estereotipados de mastigação, como se ele estivesse mastigando alguma coisa, ou meio parecido com uma coreia, enfim. Um paciente pode ter essas discinesias, e aí você... isso ajuda, isso é típico de doença de Parkinson, né? Ajuda no diagnóstico, mas você vai precisar tratar essas discinesias também, porque às vezes elas incomodam o paciente. Nem sempre, tá? Mas às vezes elas incomodam o paciente. E outra coisa muito que pode incomodar bastante, que dificulta o tratamento, é que a levodopa gera uma intolerância gástrica muito intensa. Então tem gente que não tolera tomar nem 2 comprimidos. Perfeito. Faz parte da doença de Parkinson, né? Dentro dessa essa questão autonômica, uma gastroparesia, um trânsito intestinal lentificado. Então isso também deve ser mantido em mente, né? Para você otimizar o tratamento. Vamos então, agora que a gente terminou a doença de Parkinson, que aqui é o carro-chefe desse episódio, é a doença de Parkinson, sem dúvida, é o que você mais precisa saber. Mas vamos citar aqui outras formas de parkinsonismo, tá? Nós temos parkinsonismos medicamentosos, e esse é importante para a prática clínica também, né? O que acontece aí que acaba gerando parkinsonismo? Exatamente, né? A gente tem um parkinsonismo medicamentoso,
principalmente com o uso de antipsicóticos, é muito comum na prática Uhum. clínica. Então, pacientes com distúrbio psiquiátrico começam a receber um medicamento antipsicótico e evoluem com muita rigidez, uma bradicinesia significativa, né? Pode ser secundária ao antipsicótico. E os antivertiginosos também podem dar bastante, principalmente os mais antigos, tá? Podem dar bastante alteração de parkinsonismo. Então, pessoal, sempre que estiver diante de um paciente com Parkinson, veja a prescrição dele, né? Com a suspeita de Parkinson, veja a prescrição para ver se essa causa não é uma causa potencialmente modificável. E às vezes você vai tratar ele para doença de Parkinson e na verdade ele nunca teve Parkinson, ele só tinha uma intoxicação medicamentosa, tá? E aí quando você suspende o medicamento, não espere que vai melhorar da noite pro dia. A circuitaria vai se readaptar. Então pode levar até mais ou menos 6 meses para melhorar. E uma pista diagnóstica é fazer o Trodat. E você vai ver que aqueles neurônios da região pré-sináptica são normais. Perfeito. Então, essa é talvez a principal causa de parkinsonismo secundário, e com as pessoas ficando mais velhas, é natural que elas tomem várias coisas por outras razões, e é muito importante olhar isso aí, porque aí você vai começar a tratar um Parkinson que não existe, que na verdade era só suspender o medicamento e o paciente ia ficar bem, tá? Existem os chamados parkinsonismos atípicos, a gente já citou alguns deles aqui, são doenças mais raras, com uma incidência baixíssima em prova de residência. Então, o que você precisa saber, lembra, diagnóstico difícil, questão fácil. Vai ser escrachado, vai ser o livro, todas as características, então você precisa lembrar a vinhetinha clássica, as características mais marcantes de cada um deles, para conseguir diferenciar. Então, paciente idoso chegou com parkinsonismo, né, rigidez, tremor, bradicinesia, mas ele tem paralisia do olhar vertical. Isso é bem típico aí da paralisia supranuclear progressiva, né? Uma doença neurodegenerativa que acaba gerando uma síndrome parkinsoniana, mas que além da alteração do olhar vertical, né? Quando você testa, você vê que ele tem uma limitação. Você tem uma instabilidade postural precoce, o que é diferente da doença de Parkinson. Então é o paciente que chega dizendo que ele teve 3 quedas no último ano, já no começo de doença, isso não é comum. E uma parte cognitiva caracterizada por disfunção executiva, tá? E também é natural da progressão aí da paralisia supranuclear progressiva da PSP, inclusive um sinal bem descrito, né? O sinal do aplauso, que o paciente, você pede para ele bater uma quantidade X de palmas que você bateu e ele persevera e mantém aí batendo palma muito depois do que ele deveria ter parado. Existe um sinal radiológico que é flashcard, assim, né? É figurinha de livro, que é o sinal do beija-flor na ressonância. Quando você olha um corte sagital do mesencéfalo, né? A paralisia supranuclear progressiva gera uma atrofia do mesencéfalo, então ele fica com um formato de beija-flor, né? Como se fosse um pássaro aí, tá? A segunda síndrome, né? O segundo parkinsonismo atípico que a gente vai comentar aqui é a degeneração córtico-basal, né? Mais raro ainda do que a PSP. Coisas para lembrar, né? Da vinhetinha clássica. Distonia, então o paciente apresenta distonia. Mioclonias, né? É bem comum da doença córtico-basal, da degeneração córtico-basal, ou melhor dizendo, síndrome, né? Porque você vai ver a síndrome e não a degeneração. Apraxia e mão alienígena, né? Que são manifestações neurológicas bem específicas. A apraxia seria a incapacidade de realizar gestos motores previamente aprendidos e o paciente começa a perder, né? Então ele fala que não consegue, por exemplo, vestir uma camisa que ele vestia antes ou não sabe fazer com algum objeto. E a mão alienígena, que são comportamentos, né, motores da mão que acabam não sendo voluntários, né? E acontece na síndrome córtico-basal. Por fim, temos mais dois, a AMS, que é a atrofia de múltiplos sistemas. A gente já comentou, né, que ela tem duas formas principais, uma associada a parkinsonismo, mais a parkinsonismo, e outra muito associada à degeneração cerebelar. Então essa é uma característica, por isso que é um critério de exclusão na doença de Parkinson, que são sintomas cerebelares, mas também muito caracterizada por falência autonômica, né? Então paciente que muito no começo da doença já está com hipotensão postural, já está com disfunção autonômica e além disso você vai ver ele tem sintomas cerebelares. Por fim, a demência com corpúsculos de Levy, né, que a gente falou que é basicamente um espectro de apresentação, digamos assim, fisiopatológico da mesma via da doença de Parkinson, só que se manifesta mais
precocemente do ponto de vista cognitivo, né? Uma demência muito precoce, no máximo 1 ano após, pelo critério diagnóstico, né? No máximo 1 ano após o início dos sintomas motores. E o que é que sugere muito demência especificamente com corpos de Levy, né? Um curso muito flutuante. Então, o paciente que uma hora ele tá bem, outra hora ele tá péssimo, ele tá orientado, depois ele não sabe quem ele é. Isso acontece às vezes dentro do mesmo dia, né? Horários do dia, às vezes um dia pro outro, ele flutua muito. E tem também alucinações visuais, né? Fenômenos de passagem, isso vai piorando progressivamente com o tempo, pode chegar a ter alucinações visuais complexas, mas ele tem muito essa questão aí de alucinações, tá? Uma sensibilidade aumentada a neurolépticos. Beleza, pessoal? Então, relembrando só aí os 4 parkinsonismos atípicos principais, né? A PSP, alteração do olhar vertical, instabilidade postural precoce, o sinal do beija-flor. A síndrome córtico-basal com apraxia, distonia, mão alienígena, mioclonia. A AMS com falência autonômica precoce, sinais cerebelares. E, por fim, a demência com corpúsculos de Levy, com uma flutuação muito intensa e alucinações visuais. São coisas que, se vier na sua prova, vai estar lá escrachado, porque é um diagnóstico difícil, então a questão precisa estar bem escrachada na maioria das vezes para você matar, tá bom? Finalizamos hipocinéticos. Vamos para os hipercinéticos, então, que agora o pupurri de doenças é bem mais simples, né, do que a doença de Parkinson, então não vai ter nada tão grande quanto a doença de Parkinson, mas a gente precisa citar aqui alguns diagnósticos. Qual é o primeiro e mais comum de todos? Bom, o primeiro e mais comum é o tremor essencial. Então lembra, pessoal, hipercinético, é um tremor, tá? E é essencial. E o grande diferencial do tremor é doença de Parkinson, né? Perfeito. E, apesar de ser uma doença hipocinética, o Parkinson, ele tem um distúrbio de movimento hipercinético, que é o tremor de repouso. Então, qual que é a diferença? No tremor essencial, eu tendo a ter uma frequência muito maior, né? Ou pouco maior. Ele tem uma amplitude menor e ele piora quando eu vou fazer uma ação. Já no Parkinson, eu tenho uma amplitude maior, uma frequência média e a ação eu tendo a ter uma melhora importante do tremor, tá? Então lembra, Parkinson, tremor de repouso. Tremor essencial, tremor de ação ou postural. E geralmente o tremor essencial ele é muito mais simétrico do que o tremor de Parkinson. E ele pode tremer tanto a cabeça, tremor cefálico, quanto a voz, tá? No Parkinson você não tem tremor de cabeça, tremor de mente. Tem alguns casos, mais ou menos metade dos pacientes com tremor essencial podem melhorar com ingestão de álcool, que não significa que se ele melhorar você vai prescrever isso como um tratamento. E o tratamento mais frequente... Uma pinguinha de 12 em 12. O tratamento mais frequente é dar um beta-bloqueador, principalmente o propranolol, lembrando que vale sempre a pena você pedir um eletrocardiograma, só para ver se está tudo bem para ele poder tomar esse remédio. E um efeito colateral muito ruim é o pesadelo mesmo, que limita os pacientes de usarem o propranolol. E é uma alternativa a isso, pode ser a primidona, que é um fármaco antiepilético, muito ruim para tratar a epilepsia. Lembra, ele é um fármaco do espectro do Gardenal, tá? E você pode usar ele, que também tem uma resposta boa para tremor essencial. Mas tente preferir o propranolol. Perfeito. Então, o que é que vai cair na sua prova? Vai cair a pessoa que fala assim, fulano, 40 anos, 42, vem no seu consultório com tremor e está preocupado de ser doença de Parkinson. E aí, quando ele descreve, ele vai te dar as pistas para você ver que não é Parkinson. Primeiro, simétrico. Segundo, de ação. Então, como que ele pode descrever isso? Ele pode descrever que piora quando ele vai escrever, que piora quando ele vai pegar alguma coisa, né? Enquanto no Parkinson é pior no repouso. E história familiar, isso é bem importante no tremor essencial, né? Em geral, tem uma história familiar típica. Melhora, essa questão de melhorar com álcool também é uma coisa que aparece com frequência, tá? E aí e não tem os outros comemorativos da síndrome parkinsoniana, isso é muito importante também, né? E aí você consegue deixar o paciente tranquilo de que é tremor essencial, dá o propranolol e partir para o abraço. E lembrar que tem uma história familiar bem significativa, né? Então, tem mais do que uma doença de Parkinson. Perfeito. Vamos lá?
Próxima doença de Wilson. Essa aqui é bem interessante, né? Também tratada nos livros de hepatologia aí, porque é uma doença caracterizada por acúmulo de cobre, que se dá muito no fígado, mas também pode se dar nos núcleos da base. E isso gera sintomas neuropsiquiátricos e a hepatopatia, né? Que acaba, eventualmente, pode progredir para cirrose, tá? Qual é o sintoma neurológico mais clássico, assim? Acho que a apresentação super típica. É um tremor, pessoal, grosseiro, que se chama tremor em bater de asas, né? Então é um tremor de amplitude bem grande, um tremor realmente bem grosseiro. Pode vir junto com distonia, pode vir junto com parkinsonismo. Uma coisa carimbada de prova para falar de Wilson é o anel de Kaiser-Fleischer, né? Que quando você faz o exame ocular, né? A biomicroscopia, o oftalmologista faz. Às vezes dá para ver no olho nu, mas na biomicroscopia é mais bem vista. Você tem o acúmulo de cobre ali na membrana de DCM. E aí você tem esse anel corneano com um depósito que fica meio... A gente fala marrom, tem gente que fala cinza esverdeado. Eu acho que parece azul. Mas acho que assim, a ideia é que fica um anel ali, tá? Você falou, juntou fígado com neurologia, você precisa na sua prova lembrar de doença de Wilson. Aí você vai lembrar da neurologia, da questão do tremor, da distonia, do parkinsonismo, pode ter coisa psiquiátrica junto também. E aí falou de anel de Kaiser-Fleischer, não tem dúvida. Fechou. Aí, né, falou que tem um anel na córnea, marrom, azul, cinza, esverdeado, sei lá, qualquer coisa. Você vai lá e vai marcar a doença de Wilson. É isso mesmo. Fechou? Fechou. Doença de Huntington. Bom, doença de Huntington, como é que eles vão jogar na sua prova, né? Provavelmente vai dar uma mulher jovem, uma história familiar de um problema neurológico com um movimento exacerbado e demência precoce. Uhum. E aí essa mulher já vai ter um histórico neuropsiquiátrico, porque é uma doença que começa a lesar os núcleos da base e dá muita alteração neuropsiquiátrica, com psicose, demência, e aí começa a ter um quadro extrapiramidal, principalmente do tipo Coreia, né? Uhum. É uma doença genética com expansão do CAG, que produz um gene chamado huntingtina. E quanto maior a quantidade de cópias desse CAG, mais grave é a doença. E por isso que ele vai dar também na sua questão que a paciente começou os sintomas antes do familiar, da mãe ou do pai, que tinham essa doença, tá? Porque você tem o fenômeno de antecipação. Então esse é um resuminho de como vai cair a Coreia de Huntington para vocês. Perfeito. O tratamento ele é apenas sintomático. E eu gostaria de destacar também aqui que a Coreia de Huntington, ela vem nas questões, mas tem outras formas de Coreia que vem nas questões, principalmente as Coreias agudas, tá? E dentre elas, um diferencial bem importante, que caiu alguns anos atrás na prova da USP de São Paulo, é a Coreia por hiperglicemia não cetótica. Então fiquem muito atentos. Paciente diabético, mal aderente ao tratamento, que desenvolve um quadro de Coreia súbito, agudo, de imediato, e ele te dá isso, que ele é mal aderente e tem um destro acima de 500, pense sempre em insulinoterapia, tá bom? Perfeito. Uma outra Coreia que pode vir, aí vai vir provavelmente na pediatria, é a Coreia de Sydenham, né? É uma manifestação clássica da febre reumática, até a manifestação neurológica clássica. Importante se tiver um grande critério diagnóstico, tá? E é isso, é uma criança que tem algum comemorativo de febre reumática e começa aí com os movimentos coreicos, então, com todas as características que a gente já falou, né? Parece uma dança, involuntário, sem propósito, imprevisível, irregular, tá certo? Falando rapidamente agora de síndrome de Tourette, né? É uma síndrome caracterizada por tiques vocais e motores, né? Como todo tique, né? Geralmente tem uma angústia premonitória e o paciente faz aquela ação estereotipada, ele muitas vezes tem gritos, né? Ou coisas vocais, assim, mas pode ser mais ou menos elaborados. Em algum momento vai ter vocal e motor. Pode não ter junto, mas vai ter em algum momento, isso que caracteriza a síndrome, tá? Ela é tratada basicamente com antagonista dopaminérgico, né? Como muitas dessas condições, pela fisiologia que a gente já falou. Topiramato, eventualmente pode fazer toxina botulínica até se o tique for motor de alguma coisa muito específica, tá? Mas a síndrome de Tourette é de baixíssima incidência em prova. A gente está mencionando aqui só. Se vier, provavelmente vai ser para diagnóstico. E aí você lembra dos tiques, a questão estereotipada, vocal e motor.
E tem que ser menor que 18 anos, tá? Tem que ser menor que 18 anos. Maravilha. Reação distônica aguda, esse aqui a gente deixou pro final, mas é uma coisa razoavelmente importante aí, né? Na prática, e pode muito bem cair numa questão de prova, que é a distonia aguda causada por medicações, né? A gente falou do parkinsonismo medicamentoso, mas também tem a distonia, né? Quais são as medicações mais típicas? Bom, a gente tem os neurolépticos. De novo eles, né? Mexeu na dopamina, Mexeu na distúrbio dopamina, deu distúrbio de movimento. Então, bloqueadores de canal de cálcio também podem fazer, né? Alguns antiepiléticos, alguns agonistas dopaminérgicos também podem fazer isso acontecer. E a própria levodopa pode dar uma reação distônica aguda. Então pense, mexendo na circuitaria da dopamina, eu posso ter uma reação distônica aguda. Exato. E aí o tratamento é com biperideno ou difenidramina, né? Então tende a ter uma resposta relativamente marcada quando você faz esse medicamento. Exato. E aí a história típica vai ser o quê? O que é que vai estar na questão? Ele vai trazer, um senhorzinho, sei lá, com transtorno bipolar ou uma esquizofrenia, começou tratamento com Aldol faz 2 semanas, ou começou faz 5 dias, né? E aí agora ele tá numa postura distônica, né, com o pescoço torcido e sentindo um pouco de dor, com uma questão facial, né, orolingual, uma coisa distônica, discinética, e aí realmente o tratamento com a difenidramina, né, super disponível, o biperideno é um pouco menos disponível, mas tem também, pode resultar num grande benefício, tá? E aí o ideal é você trocar a medicação. E falando de medicação também, aí terminamos falando de discinesia tardia. É considerada uma síndrome extrapiramidal hipercinética, induzida também pelas medicações, principalmente, de novo, antipsicótico, antagonista dopaminérgico, só que diferente da reação distônica aguda, como o próprio nome diz, é tardia, né? Então os sintomas persistem por pelo menos 1 mês depois de você tirar a medicação. O paciente que apresenta discinesias em uso aí de alguma medicação em geral, neuroléptico, tudo isso que a gente falou, antivertiginoso, que mexe na dopamina, né? Metoclopramida, o pessoal lembrar bastante aí do Plasil, que a gente usa muito e mexe na dopamina, né? É um dos mecanismos antieméticos dele, mas pode ter esses efeitos colaterais todos aí. Fechou? Acho que é isso. Vamos falar highlights desse episódio, então, aqui, para ficar bem guardado na mente. Distúrbio do movimento tem 2 tipos, né? Hipocinético ou hipercinético, caracterizado pela fenomenologia. Então, aqui é a observação do paciente caracterizar o que ele tem. O mais importante de todos, pessoal, para a prova, para a vida, doença de Parkinson, é hipocinético, caracterizado por bradicinesia, obrigatório, mais rigidez ou tremor de repouso. Tem bradicinesia, mais um desses 2 é o critério obrigatório, e aí você vai ver critérios de suporte, red flags ou critérios de exclusão, né, para fechar o seu diagnóstico. Tratamento, basicamente, levodopa, tá? Faz muito parte da doença de Parkinson, funciona muito bem em geral no começo, com o tempo vai perdendo, é verdade, né, um pouco o seu efeito, mas o tratamento é basicamente esse. O parkinsonismo não é a mesma coisa que doença de Parkinson, esse é o terceiro highlight. Ele é uma síndrome caracterizada por bradicinesia, mais rigidez, tremor de repouso ou instabilidade postural. E por que não é a mesma coisa de doença de Parkinson? Porque além da doença de Parkinson, tem parkinsonismos atípicos, medicamentosos, vasculares, secundários a outras coisas. Então é a grande síndrome dentro da qual está a doença de Parkinson, tá? Lembrar dessas características que são atípicas para o Parkinson, para você pensar em outras doenças. Falou de parkinsonismo atípico, é doença difícil de diagnosticar. Na sua questão, vai ser provavelmente o diagnóstico e vai ter provavelmente um caso mais de livro, tá? E um outro highlight, que aí esse acho que é bem típico de questão, diagnóstico diferencial entre o tremor da doença de Parkinson e o tremor tremor essencial. Caracterizado principalmente porque o tremor essencial é de maior frequência, menor amplitude, piora na ação, é mais simétrico, tem uma história familiar típica e pode vir aí para você ficar bem anedótico na sua questão, que melhora com o álcool. E aí você prescreve 51 2 vezes ao dia e garantido sucesso com o seu paciente. É isso aí. Fechou? Fechou. Pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.